Isaías capítulo 61. Você vai abrir aí, vai deixar a Bíblia aberta nesse texto e nós vamos estar refletindo em cima dele. É uma palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa semana, durante essa semana. É um texto conhecido, versículos 6 e 7. Isaías 61, 6 e 7. Está escrito assim, acompanha na sua Bíblia: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Quem diz amém? A palavra de Deus, que maravilha, glória a Deus. Eu tenho então essa palavra que veio para me abastecer, me suprir, me despertar, me abençoar, que fortaleceu a minha vida, e eu tenho certeza que vai hoje também ser uma palavra rema para abençoar você, para você sair daqui com o passo do vencedor. Quem diz amém? Aleluia. Aleluia. Esse texto que nós lemos aqui é direcionado ao Israel espiritual de Deus. Esse texto é direcionado aos redimidos em Cristo, à igreja do Deus vivo. Eu tenho certeza, esse texto é direcionado a mim e a você também. Quem diz amém? Aleluia. Há algo que eu considero muito gracioso, muita graça, muita bênção, muito amor, muita bondade. Apesar de nossas fraquezas, Deus se alegra em nós por causa da presença de seu Filho perfeito, Jesus, que está habitando, está morando dentro de nós. E nesses dias, o Espírito do Senhor trabalha para tornar realidade essas palavras que nós lemos em Isaías capítulo 61. Deus está trabalhando, o Espírito quer confirmar esta palavra na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus quer que sejamos chamados sacerdotes, ministros em seu nome. Então, em primeiro lugar, Deus quer que sejamos reconhecidos e chamados de sacerdotes, ministros enviados em seu nome. Queridos e amados, nós vivemos em um mundo carente. Nós vivemos numa sociedade em necessidades. Por onde você vai, tem alguém precisando de ajuda, precisando de uma palavra de fé, precisando de um alento, um consolo, uma esperança, precisando de uma âncora, precisando de uma base, de uma rocha, precisando de salvação, precisando de graça, precisando de cura. Então, Deus, quando falou através do profeta Isaías, ele visualizava, ele vislumbrava tudo isso, um mundo em necessidades. E ao levantar seu povo, ao chamar cada um de nós lá do mundo, Deus então nos deu essa ordenação, esta unção. Cada um de nós é ministro, cada um de nós é sacerdote dele. Sacerdotes, ministros enviados ao mundo em necessidade. Deus quer alcançar esse mundo lá fora. Deus quer salvar. Deus quer responder o clamor de cada alma que está afligida lá fora. E para responder, para tocar aquelas vidas, Deus tem na terra
um reino de sacerdotes. Deus tem a mim e Deus tem a você, Deus tem a nós. Muito bem, nós precisamos então, nesta noite, compreender que essa palavra profética, ela vai se cumprir, que ela tem que se cumprir, né, na nossa vida. Sabemos que o que está escrito aqui, Jesus já fez cumprir, Jesus já fez que se tornasse realidade perante o Pai. Mas na nossa vida, quem sabe, ainda não estamos de posse dessa realidade. Portanto, hoje chegou o dia dessa palavra se cumprir na sua vida e na minha vida. Levante as suas mãos para o céu e diga: o Senhor me libertou para libertar. Ele me sarou para sarar. Ele me deu seu Santo Espírito para me guiar, me suprir, me fortalecer, me encher, me capacitar para toda boa obra. Eu sou sacerdote de Deus, ministro dele, enviado às nações. Hoje, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos a luz, temos a vida, temos a graça, temos a glória de Deus, temos tudo que nos torna canais de salvação, de redenção, de cura e transformação para a sociedade lá fora. Precisamos entender por revelação que fomos feitos sacerdotes e ministros. Olha para cá, fomos feitos, isso é algo que não se pode alterar. Fomos feitos, se estamos em Cristo, fomos feitos sacerdotes e ministros. Não sei qual é o seu conceito, não sei qual é a sua visão, o seu entendimento sobre isso, mas nós fomos feitos sacerdotes e ministros do nosso Deus, não porque saibamos falar, não porque tenhamos capacidade de argumentação, de convencer as pessoas de seus pecados, ou para, de alguma maneira, achar que somos suficientemente capazes de fazer qualquer coisa. Ou seja, não podemos pensar que é porque temos conhecimento, porque temos algum tipo de capacidade especial em nós mesmos, que podemos então exercer o sacerdócio, exercer o ministério. Não é por causa de nós, não é por causa daquilo que nós temos em nós mesmos, não é por causa de conhecimentos humanos, não é por causa de argumentos humanos, não é por causa de nada da nossa parte. Nós realmente viemos do mundo perdidos, viemos do mundo completamente sem condição alguma de nos manter de pé, de ficar de pé perante o Senhor, mas Ele nos chamou, nos redimiu, nos libertou, e a palavra de Deus fala que Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. O Espírito de Deus está hoje dentro de nós, e a presença dEle dentro de nós é que nos capacita. A presença dEle dentro de nós é que nos reveste, que nos unge, nos torna capazes, úteis nas suas mãos. Por isso, quem sabe você, durante esse ano, você não exerceu seu papel, você não cumpriu sua chamada, você se omitiu, negligenciou, não aproveitou as oportunidades, ficou tomado pelo medo, ficou tomado por uma forte acusação, um pensamento diabólico que repetiu muitas vezes e que atordoou e deixou você completamente fora de ação. E você então tem pensado: eu realmente não sou capaz, eu não consegui, não tenho conseguido, não dou conta, e tudo isso me parece muito distante da realidade. Quem sabe, né? O diabo tem conseguido acusar você com sucesso. Satanás, ele exerce o seu papel de acusador, e ele acusa cada um de nós perante o Pai. Ele chega diante do Pai e diz: o Senhor não pode,
honrar suas promessas com aquele, com aquela, aquele servo, aquela serva que o Senhor tem lá na terra, porque eles não fazem a tua vontade, né? O Satanás vive acusando cada um de nós, né? O Senhor não pode abençoar o Pedro, a Joana, o Senhor não pode abençoar o José, a Maria, o Senhor não pode abençoar, Pai, ou Deus, não pode abençoar Deus, porque aquelas vidas vivem errando, não são capazes de cumprir o sacerdócio. E ele vive acusando também cada um de nós, né, perante as pessoas, né, às vezes tentando nos difamar, tentando nos ridicularizar, levando as pessoas a desconfiar de nós, a falar mal de nós, querer o mal para nós. Então tudo isso é jogo, é artimanha do diabo. E também ele nos acusa perante a nossa própria consciência. Ele vem à nossa própria consciência e nos acusa, né, dizendo para nós mesmos que não somos dignos, não podemos exercer um papel espiritual, não podemos orar com ninguém, não podemos aconselhar ninguém, não podemos ensinar a Bíblia para ninguém, não podemos expulsar demônio, podemos nada, porque somos ainda carentes de atributos espirituais, porque não somos ainda suficientemente capazes de fazer as coisas de maneira certa a corresponder à vontade do Pai. Então Satanás é um acusador, ele nos acusa o tempo todo, no céu, na terra e por onde vamos e na nossa própria consciência. Então precisamos saber lidar com Satanás, precisamos saber lidar com esse inimigo, né? E para vencê-lo nós temos que nos apoiar naquilo que está escrito. Se a palavra de Deus fala que nós somos ministros de Deus, nós somos ministros de Deus. Não podemos ficar discutindo com ninguém, nem com a nossa consciência. Se estamos em Cristo, somos ministros, fomos feitos sacerdotes de Deus. Significa o que isso? Que agora somos pessoas aureoladas, somos pessoas de uma casta especial, somos pessoas lunáticas, místicas, que vivem vendo anjo para lá e para cá, tendo visões. Não, não necessariamente, não. Às vezes podemos não ter nenhuma visão, não estar vendo nenhum anjo, mas com a certeza que a palavra nos dá, com a convicção que a palavra nos passa, nós podemos declarar: está escrito, Deus falou, eu creio e tomo posse e declaro, mesmo com toda fraqueza, apesar de mim, Deus habita em mim e por isso eu sou sacerdote dele. Sou ministro dele para as nações da terra. Ora, mas pode ser que você ainda está relutante, né? Mesmo sabendo disso, você ainda fica relutante em aceitar essa palavra profética, essa palavra que saiu da boca de Deus. Mas o tempo todo Deus reafirma o que Ele falou. O tempo todo Deus confirma a palavra dele. Então nesse momento Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para nós, Deus está citando o meu nome, o seu nome, e está dizendo: eis aí o meu servo, a minha serva, o meu sacerdote, minha sacerdotisa, meu ministro, minha ministro. Quem diz amém, aleluia? Então, cada um de nós é ministro. Os anjos do céu também confirmam a palavra. Eles olham para você e declaram: eis o sacerdote, ministro de Deus, enviado para transformar o mundo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu estou vendo à minha frente um sacerdote de Deus, um ministro de Deus, enviado para transformar o mundo. Quem sabe você mesmo assim continua relutante. Olha para cá, continua relutante, né? Às vezes Deus fala com uma pessoa ainda infantil, ainda dando os primeiros passos, como aconteceu com o profeta Jeremias. Deus falou com Jeremias que o estava separando, o estava consagrando a profeta, mas ele era criança, era menino ainda. E ele disse: mas eu sou ainda criança, eu não sei falar, eu não tenho muita
eloquência, capacidade. Então, como é que eu vou falar? Como é que eu vou ser teu profeta? E Deus diz para ele: eu vou te dar um poder especial, e você será boca profética. Você vai falar por mim, eu vou falar por você, eu vou falar em você, melhor dizendo, né? Vou falar através de você, e você vai falar, e então vai fazer diferença. Você vai edificar e vai derrubar. Você vai ter um poder especial, porque eu estou te separando para ser profeta. Então não importa a idade, se o Senhor é contigo, você é sacerdote e vai ministrar da parte dele. Quem diz amém? Aleluia. Segundo lugar, se você reparar bem, né, a palavra tem uma promessa. Há uma promessa aí em Isaías 61, no versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Se você cumprir essa parte aqui, se você se tornar, né, de maneira efetiva esse sacerdote, esse ministro de Deus, né, cumprindo o seu chamado para abençoar as pessoas, para pregar o Evangelho, responder às dúvidas que as pessoas têm, aconselhar as pessoas no caminho, no reto caminho, né, como viver uma vida reta, santa. Se você dedicar-se a fazer a obra de Deus, espalhar a mensagem de salvação, expulsar os demônios, libertar as pessoas, então a palavra de Deus traz aqui uma promessa: comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. É uma promessa para quem cumpre o ministério. Se você cumprir o seu ministério, Deus tem esta aliança com você. Você vai comer, Ele vai fazer você comer as riquezas das nações. Isso quer dizer que o seu ministério será de abrangência internacional. O Senhor vai surpreender você, vai usar não apenas as riquezas desse país onde você mora, mas num futuro breve Ele vai usar também as riquezas de outras nações para sustentar você. Quem diz amém, aleluia? Pode ser que muitos não entendam isso agora, mas entendê-lo-ão depois. Deus vai levantar suprimentos, né, para manter você, para suprir você de maneira abundante. Os céus e a terra, o ouro e a prata, todas as coisas que existem, diz a Bíblia, são propriedade de Deus. Deus é dono de tudo, e Ele quer nos dar, de fato, as riquezas das nações, se nós exercermos o ministério. Deus espera que cada um de nós, né, honremos o seu nome e possamos sustentar esse testemunho, né, de sacerdotes, de ministros dele, por onde quer que formos, porque Ele quer abençoar as pessoas, né? Em segundo lugar, Deus quer remover a vergonha do nosso passado, e se ainda houver, no nosso presente também. Então, Deus quer remover a vergonha do nosso passado. Eu sei que o nosso passado foi cheio de pecados, cheio de culpas, cheio de muitas questões vergonhosas, né? Então, muita vergonha acumulou-se, né, no nosso passado, na nossa vida pregressa, né? O que é vergonha? Vergonha é desonra que ultraja, opróbrio, ou um sentimento penoso causado pela inferioridade, pela culpa ou indignidade. Ou ainda, vergonha é um sentimento de insegurança causado pelo medo do ridículo e do julgamento dos outros. Às vezes você caminha sempre preocupado, preocupado com o que os outros pensam, e você muitas vezes fica restringido pela vergonha que você carrega, pela insegurança que você carrega, pelo medo do ridículo e do julgamento dos outros. Mas tudo isso é o quê? É uma herança maldita, lá do seu passado, né? Então, basicamente, a vergonha é a consciência de culpa, muitos irmãos não rompem, não progridem, não
crescem, não se tornam bênçãos para os seus amigos, as pessoas ao redor, porque vivem sob a acusação do diabo. Sim, vivem acusados, vivem carregando um sentimento de vergonha. O diabo sabe, desde a queda de Adão e Eva, que o sentimento de vergonha paralisa as pessoas, né? Quando você lê lá, Gênesis capítulo 3, 9 e 10, olha o que diz a palavra. Logo que Adão cometeu o pecado, veja o que aconteceu com ele. Gênesis 3, 9 e 10. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Tive medo e me escondi. O homem, quando estava no jardim, antes do pecado, antes de pecar, não tinha medo de Deus. Não tinha medo de Deus. Ele se encontrava com Deus, falava com Deus face a face. Quando ele pecou, aí veio o quê? A primeira coisa que veio foi a culpa. Então, o pecado traz a consciência de culpa. E a consciência da culpa traz a vergonha. Adão vivia vestido de glória. Ele não tinha roupa, não tinha uma roupa natural, nada, mas ele tinha uma glória, uma luz que o cobria, que encobria seu corpo. Quando ele pecou, essa luz, essa glória de Deus sumiu, desapareceu. E aí ele ficou nu e percebeu a nudez. Mas a nudez em si poderia não ser motivo de vergonha, porque, de certa forma, ele nunca tinha usado uma roupa, a não ser aquela roupa celestial que envolvia ele. Ora, mas houve acusação na mente. Satanás já começou ali o processo de opressão, né? O ser humano é oprimido pela acusação. A acusação vem de quê? Da culpa. E a culpa vem de quê? Do pecado. Então o pecado gera culpa. A culpa, né, quando o diabo acusa, ela vai sendo incrementada e aí traz o quê? Traz a vergonha, sentimento de vergonha. Então Adão ficou com vergonha, ficou envergonhado e escondeu de Deus, né? Hoje em dia as pessoas vivem se escondendo de Deus por causa da culpa. Muita gente não vem ao culto da igreja porque se sente acusada. Tem pessoas que não estão aqui hoje porque pecou. Eu estou ruim hoje, eu estou mal, eu acabei pecando, acabei masturbando, acabei vendo o que não devia, acabei falando o que não devia, acabei fazendo o que não devia, e eu não vou na igreja, estou mal. Então aí fica com vergonha de vir, né, de estar aqui no nosso meio. O que é isso? Acusação do diabo, acusação maligna na cabeça, consciência de culpa, vergonha. Todos nós sabemos que Jesus perdoou nossos pecados, apagou definitivamente o nosso passado. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que uma vez que Cristo nos resgatou, nos tirou do mundo, Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. E Ele limpou nossa vida, limpou nosso passado, encravou nossas culpas na cruz. Ele pagou a nossa dívida, não devemos mais nada, estamos perdoados, o nosso passado já não existe mais. Mas o que acontece? O diabo vem e continua nos acusando. O diabo vem e continua nos acusando. E essa acusação constante, se você não recusa a ouvi-lo, se você não refreia, se você não manda o diabo embora, o que vai acontecer? Você vai ficar com a consciência de culpa na cabeça. E um crente com a consciência de culpa não tem prazer de orar, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de pregar, não tem confiança para expulsar um demônio, não tem confiança para nada. Então ele fica apenas flutuante, fica apenas assim ao redor dos irmãos, às vezes até foge,
não tem compromisso, fica fraco e acaba caindo de vez. Então, presta atenção, você não tem que aceitar a acusação do diabo. Você cometeu um deslize, você errou, você então pede perdão a Deus, fala: Deus, eu não devia, mas eu fiz isso, mas estou arrependido, peço perdão, peço cobertura da graça, creio que todos os pecados já foram lavados, meus pecados já foram perdoados, minha dívida já foi paga na cruz, eu estou livre do meu passado, não vou carregar culpa, porque já estou lavado e redimido pelo sangue do Senhor, meu passado foi apagado. Então você tem que remover isso, né? E não ficar debaixo de acusação e sendo tolhido, impedido de pregar, de fazer a obra. Ora, se você não faz isso, se você não resiste, se você não expulsa Satanás, se você não repreende o mal, não repreende a acusação do inimigo, não detém essa seta, isso vai produzir uma consciência cada vez mais pesada, de culpa, que vai envolver você num sentimento paralisante de vergonha. E o sentimento de vergonha paralisa. Adão tinha comunhão com Deus, Adão tinha sempre uma disposição de caminhar para Deus, de falar com Deus, de adorar a Deus. De repente ele está lá escondido, paralisado por causa da vergonha. Quem sabe você hoje está paralisado pela vergonha, mas o Senhor diz nessa noite que a palavra profética de Isaías vai se cumprir: em lugar da vossa vergonha haverá honra dupla honra. É interessante observar que Jesus, lá no seu martírio, né, durante o seu martírio, ele passou todo tipo de humilhação. Jesus sofreu uma sucessão de escárnios, castigos e humilhações. Primeiro, ele sofreu a vergonha de ser cuspido e esbofeteado. Mateus 26, versículo 66. A palavra diz que aqueles soldados romanos cuspiram na cara dele, cuspiram em Jesus. Todos estavam ali cheios de perversidade, crueldade, maldade, e olharam para ele, o desprezaram e cuspiram, deram cusparadas na face de Jesus. Imagina o Senhor ali sendo cuspido, sendo esbofeteado, esmurrado. Então deram murros na cara dele. E a palavra diz que Jesus foi como uma ovelha para o matadouro. Uma ovelha para o matadouro, ela não vai dando chifrada, dando coice, ela vai calma, serena. Então Jesus estava ali calmo, sereno, mas o sangue corria da face dele, porque deram-lhe muitos murros, cuspes na cara, humilharam ele de toda forma. Em segundo lugar, ele foi açoitado. Quer dizer, além de esmurrado, ele foi açoitado. Agora, um detalhe, pequeno detalhe. O açoite era chamado azorrague. O azorrague, o que era o azorrague? Era uma chibata com várias tiras de couro, e em cada tira de couro, na parte inferior, na ponta, havia uma chumbada. Chumbo na ponta de cada tira de couro. E o soldado então pegava aquela chibata pesada de couro, com chumbo na ponta, e açoitava de maneira cruel, açoitava. E o costume era dar 39 chibatadas. 39 chibatadas. Então Jesus recebeu 39 chibatadas nas costas, açoites. Depois disso, Jesus foi despido e foi coroado com uma coroa de espinhos, né? Então, depois disso, ele foi despido e foi coroado com uma coroa de espinhos. A palavra diz que arrancaram as roupas dele, arrancaram tudo, deixaram ele pelado, literalmente. E isso era uma exposição muito constrangedora, bastante constrangedora. Então deixaram ele sem qualquer defesa.
né? E Jesus ficou lá exposto. E ali eles cortaram uma rama de espinhos, uma rama, e colocaram uma ponta na outra, fizeram uma coroa e coroaram ele com aqueles espinhos. Ou seja, colocaram a coroa de espinhos na cabeça, bateram uma madeira por cima para fixar os espinhos na cabeça dele. E em quarto lugar, por fim, ele foi crucificado. Pregaram os pés, os pulsos dele no madeiro, na cruz, e ali debaixo de um sol escaldante de 42 graus, deixaram ele exposto, nu, crucificado, agonizante, porque já tinha apanhado, já tinha sido humilhado de todas as maneiras. Depois, diz a Bíblia, Jesus ali entregou seu espírito ao Pai, e ele foi de todas as formas humilhado, e foi inclusive crucificado entre dois marginais. Jesus foi crucificado entre dois marginais. Para dizer o quê? Para dizer para todo mundo, ali está o Nazareno, o homem que disse ser o enviado, o Messias de Israel. Olha ele lá, crucificado entre dois marginais. Isso quer dizer que para os homens da época, para o poder político, o poder reinante, Jesus era marginal. Olha lá, marginal, aquilo é um marginal. Então Jesus recebeu até o nome de marginal, né? Agora imagina, quanta vergonha. Coloque na sua cabeça aí, faça um quadro mental. Tenha um quadro mental dessa série de sofrimentos e humilhações que Jesus passou. Estava lá diante de uma corte de soldados, que era de 1000 soldados. Então tinha 1000 soldados ao redor dele. Um homem só, com 1000 soldados ao redor. Aquilo também significava segurança máxima, ou seja, estamos aqui com uma persona não grata, estamos aqui com um líder que merece todo escárnio, toda reprovação de Roma, toda rejeição, todo sofrimento. Então ali estavam aqueles soldados, e Jesus foi exposto à nudez, recebeu tapas, murros, pancadas no rosto, puseram-lhe uma coroa de espinhos, com espinhos pontiagudos na cabeça, depois de todos aqueles carrascos cuspirem na face dele, deram-lhe uma surra de açoites, ele agonizou bastante, e ficou meio tonto, meio zonzo, e por fim eles o cravaram na cruz, e ergueram a cruz ali debaixo do sol, e Jesus passou ali 3 horas em agonia. Por fim ele pediu água, me dá água, por favor me dá água, água. Por quê? Porque já estava desidratado, seu corpo já estava desidratado, o sangue já tinha minado, o sangue todo foi minado, nas costas, na face, no corpo inteiro, o sangue corria, jorrava, e ele ficou desidratado, a língua apegou-se ao céu da boca, começou a dar câimbras, se contorcer de dores ali, já não tinha mais potássio no corpo, e ali pediu água, água. E aqueles homens maldosos pegaram uma esponja, derramaram 1 litro de vinagre ácido, um vinagre horrível, embebedaram ali aquela esponja e levantaram até a boca dele, e alguém foi lá e espremeu a esponja, e Jesus, caçando água, começou a tomar, e tomou vinagre, e aquilo caía na pele, e aquilo doía tremendamente. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou citando essa passagem, todo esse quadro? Jesus passou por toda aquela vergonha, meu amado e minha amada irmão, meu amado e minha amada irmã. Jesus passou toda aquela vergonha para remover a nossa vergonha, para retirar a nossa vergonha. Nós não podemos andar envergonhados. Ele não quer, Jesus não quer. Toda vergonha ele levou, todo escárnio ele levou, toda culpa ele levou, toda condenação ele levou, né? Ele levou tudo sobre ele, para que eu e você andemos com dignidade. Não sejamos encurvados, não andemos encurvados, não fiquemos à mercê de nenhuma acusação. Ele quer nos ver livres, porque a sua morte na cruz, ela representou
a nossa verdadeira libertação do pecado, e ela foi então a consumação, né, de tudo que Deus requeria para nos absolver, para nos tornar livres de toda culpa e toda vergonha. É interessante que lá no Salmo 69, versículo 19, nós encontramos a palavra vergonha. A palavra vergonha, no original, no hebraico, ela vem de um vocábulo bochete. Bochete significa afronta, vexame, né? Está aí no Salmo 69, versículo 19. A palavra bochete, afronta, vexame. É interessante que essa palavra bochete, ela se encontra em um nome que está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Um nome que a Bíblia destaca, né, no capítulo 9 de 2 Samuel. É um personagem chamado Mefiboshete. Mefiboshete. Bochete é vergonha. Mefiboshete significa vergonha nos lábios. Vergonha nos lábios. Aquele homem, ele tinha vergonha na própria boca. Ou seja, ele falava, ele tinha uma definição de si mesmo. Ele dizia: eu sou um cão morto. Eu não passo de um cachorro morto. Cão morto. Então, ele se definia como um cão morto. Sua principal característica era o medo, a vergonha, a insegurança. Ele era neto do rei Saul. Neto do rei Saul, filho de Jonatas. E diz a palavra que a criada que o criava, que o cuidava dele, né, tropeçou, caiu com ele, ele quebrou as duas pernas e ficou aleijado. Mefiboshete ficou aleijado das duas pernas, ficou coxo, cresceu coxo, se arrastando. E quando seu avô morreu, era costume naquela época, quando um rei morria ou era deposto, o novo rei que entrava procurava matar toda a família daquele rei, limpar, né, o seu território dos familiares, amigos, servos daquele rei anterior. Então era costume. Davi entrou no poder e não matou a família de Saul, que estava viva. Ele até perguntou: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade com ele? E aí trouxeram Mefiboshete, né? Ou Mefibosete, como está aí na Bíblia, né? E a característica principal dele era o medo e a insegurança. Ele tinha medo de ser morto pelo rei Davi. Por isso, ele vivia afastado, vivia longe, nos ermos da vida, nos ermos da terra. Observe que é exatamente isso que a vergonha produz em nós. A vergonha produz em nós insegurança. A vergonha produz em nós um sentimento de indignidade, um sentimento de que não valemos nada, não somos mais do que cão morto, cachorro morto. Então assim sentia Mefibosete. Quem sabe há muitos Mefibosetes aqui hoje, cheios de vergonha, acanhados, tímidos, medrosos. Até hoje não exerce o ministério, até hoje não ganhou nenhuma alma, até hoje não arrastou sua família para a igreja, seus amigos, porque tem vergonha. Vive cheio de vergonha, de acusação. Ah, quem sou eu? Quem é você? Quer dizer, está carregando acusações por causa da vergonha. Acha que não tem dignidade alguma para falar de Deus, não tem dignidade alguma para ser um verdadeiro sacerdote de Deus. É interessante, meus irmãos, Mefibosete, ele fugiu de todos. Ele foi para um lugar chamado Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lodebar, no hebraico, significa um lugar com um monte de ruínas, um montão de ruínas, um lugar sem pastos, sem vida, sem fruto, sem nada, um lugar ermo. Então, Mefibosete foi para Lodebar, um lugar com um monte de lixo. Podemos até falar que era um lixão, um grande lixão. Quem sabe você tem vivido sua vida num grande lixão. Se for, definir hoje sua vida, você vai dizer: minha vida é só em ruínas.
eu não tenho uma família digna, eu não tenho um passado digno, eu não tenho nada digno, eu não sou formado em faculdade, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Quem sou eu para ser qualquer coisa neste mundo, né? Aí você vive como Mefibosete, fugindo de tudo, inseguro, sem assumir nada na vida. Por quê? Porque a vergonha é a sua roupa, é o seu norte. Você vive inseguro, pisando nesse terreno inseguro. Está em Lodebar, morando em Lodebar, lugar de ruínas. Então, Deus está dizendo hoje, nessa noite, eu quero arrancar você de Lodebar, porque hoje vou estabelecer seus pés sobre a rocha, removerei da sua vida a vergonha e te darei dupla honra. Deus quer isso para a sua vida. Você não diz aleluia? Você não se alegra? Você não diz amém? O Senhor Jesus já sofreu toda vergonha para você não ter mais vergonha. Jesus já levou toda a culpa para você viver absolvido, feliz, liberto, celebrando o seu nome. Quem diz amém? Aleluia? Amém. Aleluia, aleluia. Assim como Davi mostrou bondade para com Mefibosete, por amor a Jonatas, hoje Deus o Pai quer mostrar sua bondade para com a sua vida, para conosco, por amor a Cristo. A palavra diz que Davi, por amor a Jonatas, ele usou de bondade com Mefibosete. E Deus o Pai, por amor a Jesus Cristo, que já nos salvou, vai usar de bondade para conosco. Quem diz amém? Aleluia. O Senhor quer remover todo esse sentimento. O Senhor quer remover da sua vida toda essa indignidade. Em terceiro lugar, Deus quer efetivamente nos dar dupla honra. Deus quer nos dar dupla honra. O que significa dupla honra? A palavra nos garante, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. A honra, primeiro, de nos tornar filhos de Deus e herdeiros das suas heranças. Olha, isso não é pouca coisa. Olha para cá. Isso não é pouca coisa. A honra de nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. Olha para mim, olha para cá. Não importa de onde você veio, não importa quem foram ou quem são seus pais biológicos, não importa se você tem sangue crioulo, tem sangue branco, tem sangue, não interessa a cor da sua pele, não interessa absolutamente nada da sua vida pregressa nessa terra. Se você está em Cristo Jesus, a Bíblia fala, você hoje é filho de Deus, e você tem direito, concedido pelo Pai, de possuir todas as suas heranças, todas as suas heranças, todas as suas heranças. Então, isso é algo que está acima de nossa expectativa e do nosso entendimento, mas é uma verdade. João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E Romanos 8,16, 17, fala que nós somos herdeiros de Deus em Cristo, co-herdeiros com Ele, de todas as bênçãos do Pai, e portanto, nós temos a certeza de que todas as coisas, como diz Paulo, todas as coisas que existem são para o nosso desfrute. Quem diz amém, aleluia? Todas as coisas são para o nosso desfrute. Em segundo lugar, a segunda honra é a honra de reinar com Jesus. A honra de reinarmos com o Senhor Jesus, assentado entre os príncipes. Assentado entre os príncipes. Isso vai se cumprir duas vezes. Vai se cumprir uma vez aqui, porque nós estamos sempre juntos aqui com os príncipes, todos aqui são príncipes, quem diz amém, aleluia. Então nós vamos estar sempre com os príncipes, assentados com os príncipes aqui no meio do povo de Deus. E um dia, lá no reino, quando Cristo voltar, Ele vai estabelecer seus ministros, e nós vamos estar sempre sentados à mesa, comendo juntos, reinando juntos com os príncipes do reino. Salmo 113, vamos ler esse texto aí, Salmo 113, versículos 17 e 18, Salmos 113, 17 e 18, abra a sua Bíblia comigo aí, nesse texto, bastante propício, bastante oportuno.
Salmo 113, 7 e 8. Tá 17, mas é 7, tá, gente? 7 e 8. Pode corrigir, 7 e 8. Diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia. Quem está sentado com os príncipes de Deus, diga aleluia. Que maravilha. Então é uma dupla honra: a honra de sermos filhos, a honra de podermos reinar. Romanos capítulo 5, 17 fala que já estamos reinando, já temos essa graça de reinar com Cristo em vida, e aqueles que reinarem em vida vão depois reinar aqui, né, no reino político, no reino que Jesus vai estabelecer sobre a terra. Então isso é algo tremendo. Nós estamos hoje com condição de ocupar uma cadeira no reinado milenar, no reinado de Cristo. Então isso é o que? Dupla honra. Então o que Deus pensa, olha para cá, o que Deus pensa, o que Deus quer para mim e para você, está muito acima das coisas da terra. Quem diz amém, aleluia? Deus tem muita coisa para fazer em nossa vida, olha para cá, Deus tem muita coisa para realizar. Mas eu pergunto a você, você hoje está disposto a crer, está disposto a se colocar debaixo dessa palavra, está disposto a dizer: Deus, meu passado já era, Deus, eu estou agora na tua presença, eu quero viver tudo isso que o Senhor tem para mim, já que o Senhor disse que está removendo toda culpa, está removendo a vergonha da minha vida, eu não vou mais viver acusado. Eu sei, meu Pai, que fora de Cristo eu sou fraco, fora de Cristo eu não consigo nada, mas Senhor, eu já estou em Cristo, e agora eu quero desfrutar de Cristo, quero reinar com Cristo, quero tomar posse, meu Pai, dessa dupla honra de ser teu filho, reinar com o Senhor, e quero viver uma vida altaneira, uma vida que sobressai sobre todo o mal dessa terra, pois eu quero viver assentado no trono, como diz Efésios, reinando em vida.